Eu vou convidar Elivaldo Barbosa, já está aqui comigo Elivaldo Barbosa, para a gente trazer informações, não a respeito da política, mas ainda, daqui a pouco a política, mas ainda, Elivaldo, sobre as medidas restritivas que foram tomadas pelos governos. Elivaldo, queria aproveitar a sua memória aqui para a gente relembrar os momentos mais críticos que a gente viveu de fechamento de atividades econômicas num período assim eu acho que era mês de março, abril nebuloso. Isso, é verdade. Em que se anunciava o fechamento de atividades por tempo ainda indeterminado e a gente não sabia quando poderia voltar a trabalhar normalmente. Aquele tempo passou, né, Elivaldo? Graças a Deus, Gelson. Foi um período tenebroso, realmente. A gente não tinha ideia ainda das consequências da pandemia que se instalava no mundo e no país, chegava com muita força. As medidas restritivas causaram muito impacto na economia, na vida social como um todo, nas atividades de prestação de serviço, no lazer, enfim, em tudo. Foi realmente um período assim que não dá para apagar da nossa memória. E agora nós estamos convivendo já com uma situação diferente, em que nós temos assim uma reabertura de atividades, só que acontecendo numa base que ainda exige, a meu modo de ver, cuidados, precauções para evitar retrocesso. Não, marcante totalmente, né, Elivaldo? Vamos contar para filhos e netos aí a experiência vivida. No seu caso, netos, né, Elivaldo? Netos já estão aí. Contando, né, um pouco dessas experiências que vivemos e que não imaginávamos viver. E é um negócio tão cheio de controvérsias, Elivaldo, que muita gente acredita que os fechamentos das atividades no passado não interferiram em nada na redução do número de casos naquela época, que é o ciclo normal da doença. Tamanha a novidade ainda da Covid-19, apesar dos alertas dos cientistas, né, Elivaldo? Pois é, exatamente. Eu prefiro seguir a ciência. Vamos aguardar, então, qual vai ser o comportamento do meio científico acerca das medidas que foram tomadas no aspecto científico e não na parte política, mas no que foi feito e se o que foi feito realmente teve repercussão, a influência nas contaminações, nas mortes, enfim, na situação que mais causou impacto negativo na pandemia. E olha, Elivaldo Barbosa, além das escolas particulares, o Tribunal Regional do Trabalho volta a ter expediente presencial hoje. A medida tem restrições para grupos de risco e garante também a continuidade de audiências online, caso necessário. Acompanhe na reportagem. Depois de um longo período de debate sobre o retorno das aulas para este segundo semestre, o ensino privado decidiu voltar. O Sindicato das Escolas Particulares diz permanecer com o formato híbrido, ou seja, parte dos alunos acompanhando as aulas de casa de forma online e outra metade da turma presencialmente. O aluno ele pode, se ele se sentir confortável, ir à escola, ir à faculdade, como também pode ficar na sua residência. Isso aí é um protocolo que está na resolução do Comitê de Combate à Covid, que as instituições privadas elas têm que dar oportunidade. O vice-presidente do sindicato ainda esclarece que um rígido protocolo de segurança continua sendo seguido, com distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel e aferição de temperatura na entrada das instituições. Fora isso, segundo ele, o avanço da vacinação da Covid-19 contribui para a decisão da retomada. Todos os nossos professores e trabalhadores da educação, isso tanto das escolas como das faculdades, já foram vacinados com a primeira dose. Acredito que essa segunda dose ela deve ser antecipada o mais breve possível. Um órgão que decidiu voltar de forma presencial também a partir desta segunda-feira, dia 2 de agosto, foi o Tribunal Regional do Trabalho. Pessoas que dependem ou precisam dos serviços do TRT já podem procurar a instituição sem a necessidade de um agendamento. Mas algumas restrições ainda permanecem no local. Nós vamos voltar a algumas audiências presenciais, as sessões estão autorizadas a voltar, mas ainda sem um público externo. O acesso ele vai ser restrito nas sessões aos advogados e nas audiências às partes e os advogados. Assim como nas escolas e faculdades privadas, para conseguir este retorno, o tribunal também vai seguir medidas de segurança contra o novo coronavírus. Distanciamento social, uso obrigatório de máscara, a gente vai disponibilizar álcool gel. As salas elas já estão preparadas desde o ano passado com barreiras de acrílico, restrição na utilização dos elevadores, enfim, todo o conjunto de usuários ele deve trazer de casa as medidas que todo dia a gente vê na imprensa.
Elivaldo Barbosa, o Tribunal Regional do Trabalho até tem soluções, né, para fazer as audiências remotas com poucos prejuízos, a não ser em casos específicos e que você tenha realmente que estar diante das partes. Agora, as escolas, essas estavam precisando voltar já há algum tempo, Elivaldo, por questão econômica, inclusive. Correto, questão econômica, questão de resultados na educação, porque nós fomos obrigados a ingressar nas aulas online de forma abrupta. Isso já é um processo em andamento no país, o ensino à distância já prevalece isso aí. Agora, de forma não tão assim intensa como fomos obrigados a ingressar, levou a educação, de um modo geral, a ter prejuízo enorme. Eu acho difícil você, no curto prazo, reparar tantos prejuízos que foram causados num setor, mais até do que muitos da área econômica, que foi na área da educação, pública e privada. Então, essas medidas sendo adotadas, protocolo de seguir o que as autoridades de saúde recomendam, Joel, são fundamentais, para que as escolas aos poucos voltem à normalidade. Né? E o prejuízo não foi só econômico, foi a de performance dos alunos. Terrível, né? Principalmente na parte mais básica. Meu amigo, o ensino básico ali para criança, remota, não tem como funcionar, não tem como.